Meu chapa, você tá pensando que a vida é um morango? O negócio é mais complicado que se imagina, viu? Como diria um amigo meu, um beijo para Bruno Magalhães. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, deixar seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupos preferidos de WhatsApp, porque falemos de Lucas Paquetá. Porém, o Paquetá aqui vai servir apenas de norte para a gente discutir sobre ansiedade no futebol e um lado pouco discutido do jogo, né? O quanto os garotos, o quanto os jogadores sofrem ao longo de toda a sua formação e toda a sua carreira com cobrança, com pressão, com um nível de estresse gigantesco que as pessoas às vezes ignoram ou nem sabem que existe porque olham para as cifras milionárias, para a fama, para o trabalho que parece ser apenas só super prazeroso, mas que na verdade também é um fardo, seja no futebol mal remunerado, seja no futebol bem remunerado, porque o futebol é fundamentalmente cobrança, pressão, quase que todos os dias. Ou você está jogando sob pressão, ou está treinando sob pressão para jogar sob pressão. E aí vem crítica, vem uma porção de coisa que nem todo mundo está preparado. E recentemente o UOL trouxe uma matéria sobre um quadro de ansiedade que estava atingindo o Paquetá. Inclusive esse quadro de ansiedade estava fazendo com que o Paquetá quisesse sair do Milan, enfim, respirar novos ares. O Paquetá, depois da mudança de treinador, já não estava mais tão feliz. E aí muita gente falando, poxa, puta frescura, o cara jogando no Milan, morando na Itália, ganhando uma fortuna, como é que o cara desse ansioso? Como se ansiedade e outras doenças, elas só descem em quem tem pouca condição. E isso não é verdade. E o fato é que o Paquetá, segundo a matéria do UOL, vem sofrendo com isso, e aí me deu um estalo da gente discutir sobre esse lado pouco falado do futebol. E por falar em Paquetá, você que é fã do Paquetá, por exemplo, ou fã de qualquer outro jogador, pode acompanhar as notícias específicas do seu jogador preferido, do seu clube preferido, do seu campeonato preferido, via o quê? Via o OneFootball. São mais de 20 milhões de downloads, é o aplicativo de futebol mais baixado no planeta e presente em 180 países, ou seja, é notícia, estatística, acompanhamento de campeonato em todas as línguas que você imaginar. Toda vez que eu chegava em casa, o que acontecia? Meu filho que está aqui atrás, falava, pai, você viu não sei o quê? Falei, cara, não vi ainda. E ele, não, já vi, ó, fulano tá indo pra não sei aonde. Aí ele via o OneFootball. Aí depois falava, você viu o que aconteceu no campeonato tal? Eu falei, cara, ainda não. Aí ele, tá aqui. Aí teve um momento que eu já tava ficando constrangido, né? Porque toda vez que eu chegava em casa, eu que trabalho com isso, ele já sabia antes de mim. Aí eu falei, cara, qual é o bizu? Ele falou, o bizu é o OneFootball. Então eu fui lá e baixei também o OneFootball e agora eu tô na mesma pegada. Eu chego em casa e ele fala, pai, tu viu não sei o que? Vi. Chupa, porque eu já vi antes dele. Então o OneFootball você pode ter notícia, acompanhamento de jogador, estatística, tempo real de partida, enfim. Além dos vídeos de gols, que é uma maravilha, né? Porque você clica ali, ó, não viu o gol tal. Pum, tá na tela do seu celular. Então o OneFootball tá na descrição deste vídeo o link para você baixar o aplicativo, que é de graça. Portanto, não paga nada. Então a pergunta é, por que não? Corre lá, clica no link da descrição e baixa o OneFootball para você. Falemos de Paquetá então. O que acontece com a questão da ansiedade, né? A ansiedade, você tem um quadro muitas vezes de preocupação, você tem um quadro de alerta quase que o tempo inteiro. Antes da hora, você aumenta os problemas ou cria às vezes problemas antes deles existirem, e isso em alguns momentos ou em algumas pessoas cobra um preço físico. O nome disso é somatização, né? Quantas vezes você, por exemplo, já aconteceu comigo, já aconteceu com o Cauê, já aconteceu com todo mundo. Você tá nervoso para alguma prova ou nervoso para um jogo, o que dá vontade de ir no banheiro? Aquilo ali é a sua ansiedade cobrando um preço. E o preço é vá no banheiro. Tem gente que tem dor de barriga, tem gente que vomita, tem gente que fica com dor de cabeça, tem várias formas. Isso estava acontecendo com o Paquetá num quadro em que ele já não tá mais 100% feliz no Milan, segundo a matéria do UOL, assinada pelo Menon, que mostra que depois da mudança de treinador, o ambiente para o Paquetá mudou. Ele passou a não conseguir jogar tanto e nem tão bem. Então ele passou a ficar fora de jogos, ele passou a ter uma série de dificuldades que ele não tinha ainda experimentado na carreira, talvez nesse nível. E tem gente que acha, puta frescura, um cara com um salário desse falar que tá ansioso, que tá isso, que tá aquilo, pelo amor de Deus, como se o dinheiro resolvesse qualquer tipo de problema, e não é verdade.
E especificamente o jogador de futebol, ainda mais o jogador de alto nível, de excelência como é o Paquetá, ele é cobrado desde moleque. Então assim, desde garoto, desde 12, 13, 14, 15 anos, que esse garoto tá num nível de cobrança, de competitividade, de pressão por resultado enorme, porque ele sabe que cada jogo é uma chance, cada jogo é um prato de comida, cada jogo é um passaporte para uma vida diferente da que ele tem. Então desde moleque, esse garoto tem que lidar às vezes com um ambiente estressante em casa ou no lugar onde ele mora, aí tem que absorver tudo isso e isolar isso na hora de treinar, treinar melhor que os outros num ambiente que é altamente competitivo, jogar melhor que os outros, se destacar, ganhar campeonato, porque mesmo a gente falando de base, existe cobrança por títulos sim, até porque quanto mais título, mais vitrine, quanto mais vitrine, mais chance de sair. Aí quando esse moleque começa a viver a vida profissional, é o estresse da estreia, é o estresse de conviver com um cara que até um dia desse era ídolo, a cobrança muda completamente em relação à mídia e torcida. Então assim, é o tempo inteiro estímulo estressante para aquele cara que precisa desligar em alguns momentos e focar no jogo. Então você imagina o quão difícil é para um jogador, seja ele do nível A, B ou C, lidar com isso. E muitos têm vergonha, não sabem o que está acontecendo, não sabem quem procurar. Muitos clubes têm um psicólogo, o departamento de psicologia às vezes atende só o profissional. Hoje a coisa está mais estruturada e se preocupam muito com os garotos da base, mas às vezes a mesma pessoa que atende a base é que atende o profissional. Então não tem nem tempo de você ter consulta toda semana, toda hora para falar, para conversar sobre o que está acontecendo. E aí você vai guardando, não vai falando, não vai tratando, a coisa vai sendo empurrada com a barriga, uma hora estoura. E o corpo cobra um preço, porque o corpo está guardando, Você não está pondo para fora, não está resolvendo, não está ajudando, não está amenizando, uma hora vai enguiçar. Isso já aconteceu com vários jogadores, inclusive a FIFPro, que equivale ao Sindicato Mundial dos Jogadores de Futebol. Eles anualmente fazem pesquisa sobre esse quadro específico no futebol, falando de depressão, ansiedade e outros transtornos. E, em média, você tem um número já muito estabilizado que vai batendo ali entre 35% e 40% dos jogadores entrevistados anualmente falam que já sofreram em algum grau de ansiedade e depressão. Isso quer dizer que a cada 10 jogadores, você tem um quadro ali de 3 a 4 caras que estão sofrendo com isso e muitas vezes não tem estrutura para falar, ou não tem com quem falar, ou se demonstrarem fraqueza na imprensa, ou no próprio ambiente dentro do clube com os companheiros, os caras talvez percam um pouco de moral na visão deles. Então assim, tem vários tabus envolvidos aí. Então é um assunto que veio à tona agora com a história do Paquetá, mas que é muito mais comum do que se imagina, e é algo que a gente deveria se preocupar até mais, porque o jogador sem estar 100%, fisicamente ele já não rende. Se ele também não tiver 100% mentalmente, provavelmente ele não vai render o que ele pode. Então o assunto é esse, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, o canalzinho está crescendo, já passamos aí dos 70 mil inscritos. E o mais importante, comente conteúdo, sugira temas e pegue o link e espalha nos seus grupos preferidos de WhatsApp. Tem um outro detalhe, viu, seu Cauê? Vá, mas volte. Vê esse, amanhã vê outro, depois vê outro e fica por aqui. Beleza? É nóis, tamo junto, um abraço.